Fala galera, beleza? Mais um videozinho para vocês aí, e hoje trazendo mais um parceiro com uma história muito legal para contar para vocês. Meu amigo de longa data da Universidade Metodista, Rafael Chiuzi. Eu perguntei para ele antes se era Chiuzi ou Chiuzi, e ele pediu para falar Chiuzi. Rafael hoje é professor da Universidade de Toronto, no Canadá, e eu convidei ele com muita esperança que ele aceitasse. Ele aceitou estar aqui hoje no Construindo História. E aí, Rafa, como é que você está? Beleza? Tudo bem, Paula? Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço, cara. É um prazer. Faz tempo que a gente não se fala, né? E você é um cara que tem aí uma história legal para contar. Por isso que eu te chamei aqui, para você contar como é que foi essa trajetória lá do interior de São Paulo até Toronto, no Canadá. Conta pra gente, cara, como é que foi essa trajetória? Bom, Paulo, obrigado pelo convite. A história, falar da nossa história nunca é um troço muito simples, né? Mas para quem me conhece, sabe que eu vim lá de uma cidadezinha chamada Ibaté, que fica mais ou menos uns 350, 400 quilômetros de São Paulo. Fica no meio ali de São Carlos e Araraquara. E eu cresci lá. Nasci lá, cresci lá, era uma cidadezinha, na época que eu morava lá acho que tinha mais ou menos uns 15, 20 mil habitantes, hoje já está bem maior, mas era uma cidade pequena, muita rua sem asfalto, né? A rua onde eu morava era uma das poucas ali no centro que tinha asfalto, mas muito lugar sem asfalto, muito mato, né? Muita fazenda. E eu cresci lá. A minha mãe sempre foi dona de casa, né? Meu pai tinha um trabalho lá era na parte administrativa de uma empresa lá em São Carlos. É, e, e nessa cidadezinha a gente tinha pouca coisa para fazer, né? A gente não tinha cinema. Aliás, não tem cinema lá até hoje. A gente não tinha cinema, não tinha teatro, então o que a gente fazia era brincar na rua o dia inteiro, era isso que a gente fazia quando criança, né? Eu, meu irmão, meus primos, é, a gente jogava bola na rua o dia inteiro, brincava de bets, eu não sei como é que chama bets, o pessoal chama às vezes de taco, mas lá a gente chamava de bets. Aqui a gente chama de taco. Então a gente jogava o dia todo lá. De vez em quando pulava o muro para ir usar a quadra da escola, tinha uma escola ali perto ali de casa. Andava muito de bicicleta, enfim, coisa que criança fazia naquela época, né? Esse era um lado bom, dava para brincar muito na rua. E aí a gente, bom, cresci lá, a maioria dos meus amigos continuam lá. Quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, eu comecei a fazer taekwondo. E adorei e tal. E quando eu consegui chegar até a faixa preta, quando eu tive, acho que lá para os 16 anos, eu cheguei na faixa preta. E aí eu decidi abrir a minha própria academia. Então, né, eu pegando um dinheiro aqui e lá, emprestado, dinheiro da família, eu abri minha primeira academia, tinha 16 anos, e aí eu comecei, foi minha primeira experiência com negócio, né? Comecei a aprender fluxo de caixa, despesa, né, custo operacional, isso eu estou aprendendo na marra, né? E foi legal, porque a academia começou a dar certo, foi a primeira academia de artes marciais lá na cidadezinha. Então, eu tinha muito aluno criança, né? Alguns adultos, mas muito mais criança. Começou a dar certo, aí eu expandi depois de algum tempo. Depois de 2 anos no lugar, eu tive que expandir, porque, né, a demanda aumentou. E eu mantive essa academia aberta até quase que o penúltimo ano da minha faculdade, né? Nesse meio tempo, eu fiz o vestibular, entrei na faculdade de psicologia, fui estudar em Araraquara e mantive estudando e trabalhando, né, esse tempo, que acho que é a maioria a realidade da maioria dos nossos alunos aí no Brasil, né? O pessoal que tem, né, trabalhar, estudar, enfim. E aí chegou uma hora que eu precisei tomar uma decisão. Assim, bom, agora ou eu vou seguir a carreira de psicólogo, ou eu vou seguir a carreira de atleta. E no Brasil, seguir carreira de atleta, a gente sabe que, a não ser que seja um excelente jogador de futebol, é bem complicado. Então, decidi, falei, não, eu vou fechar a academia
e vou seguir minha carreira, né, acadêmica. Bom, só que eu já sabia que se eu ficasse também lá no interior, não seria tão bom para mim. Então eu já sabia que o meu futuro não seria lá. E aí eu decidi que eu queria fazer um mestrado. Foi aí o meu primeiro contato com a Universidade Metodista de São Paulo, que foi, né, onde a gente trabalhou junto um tempo depois, eu vou chegar lá. Eu apliquei para o mestrado, só que o mestrado era caro, né, o mestrado, né, pago e tal. E eu falei, bom, se eu conseguir uma bolsa, aí eu consigo estudar e vai ficar mais fácil. E aí eu apliquei para uma bolsa, ganhei a bolsa para poder estudar o mestrado, foi uma alegria, né? Porque aí eu fui para São Paulo e aí foi um choque, assim, sair de uma cidade de 15 mil habitantes para ir para São Paulo com mais de 10 milhões de habitantes, muito mais de 10 milhões de habitantes, e morar lá foi um choque tremendo, né? Então, para você ter uma ideia, eu morava lá em São Paulo, lá na freguesia do Ó, e estudava em São Bernardo do Campo. Então, dava mais ou menos umas 2 horas e meia, 3 horas pegando ônibus, né? Eu pegava uma lotação até a estação de metrô, pegava o metrô até lá o Jabaquara, depois pegava o ônibus até São Bernardo, depois outro ônibus para chegar no campus da Metodista, lá no Planalto, que é mais Que é longe ainda. muito mal localizado, né? É Diga-se de muito passagem. longe. Então, e aí eu fiz essa vida por um bom tempo, assim, eram uns quase 5, 6 horas em ônibus e metrô todo dia para ir estudar. Que também, assim, o lado positivo é que eu conseguia ler tudo que eu precisava ler, porque lá no mestrado a gente tinha muita leitura, então eu aproveitava esse tempo para, né, não perder tempo, né? Bom, aí quando eu estava chegando no final do meu mestrado, eu pelo tipo de coisa que eu estudava lá dentro das organizações, a universidade me convidou então para ser professor lá na Universidade Metodista, no curso de graduação, lá na psicologia. E claro que eu aceitei, porque, né, é uma coisa que eu almejava. E nesse tempo eu ainda continuava fazendo uma consultoriazinha aqui ou ali, não tinha muitos clientes, mas era o jeito que eu tinha de continuar, não só como acadêmico, mas, né, respirando o que acontecia no mercado. Quando eu entrei na Metodista, foi a minha primeira experiência como professor, assim, dando aula e tal. E aí foi uma coisa que logo imediatamente eu me apaixonei. Eu me achei ali, né, a minha vocação, que é a sala de aula, eu adoro sala de aula. E desde então não parei mais. A única coisa que eu fiz eu mantive, né, minhas aulas, mas aí eu fui incrementando a minha prática de consultoria, que eu acho que é uma combinação legal, né, Paulo? Você está ali pesquisando né, como é que você pode ajudar as pessoas, e quando você vai para o cliente e tal, você consegue voltar para a sala de aula e trazer mais histórias, né, fazer o conteúdo mais relevante, mais aplicável, né? Bom, e aí eu fui, né, a Metodista foi um lugar muito bom para mim profissionalmente. Eu comecei a ampliar meu networking, conhecer muita gente legal, e fui dando aula e, claro, continuando as minhas pesquisas também. E quando foi em 2011 eu decidi que estava na hora de fazer o doutorado. Eu terminei meu mestrado em 2006, dei um tempo, né, uma pausa de pesquisa, porque eu não queria ir direto para o doutorado, porque eu falei, bom, se for só para fazer o doutorado por fazer, eu não quero, prefiro não fazer, porque vai ser, né, uma perda de tempo. Até eu decidir o que eu gostaria de pesquisar no doutorado, eu não vou fazer. Aí eu achei, né, nesse tempo todo, saindo de clientes e tal, eu achei, falei, bom, agora eu achei o que eu quero pesquisar. Eu apliquei para o doutorado na Universidade de São Paulo, lá na USP, e passei para ser orientado com quem eu queria, que é o professor Sigmar Malvese. E aí entrei no doutorado da USP, aí é um outro mundo que se abre, né? Quando você começa, né, a fazer pesquisa nesse outro nível. Quando eu passei no doutorado, meu primeiro filho nasceu, que é o Bruno. Então eu tinha que fazer um malabarismo entre
o trabalho na universidade, um recém-nascido em casa, mais algumas consultorias que tinha, né, projeto que tinha andando. Então, foi uma época da minha vida que eu percebi que eu conseguia ser muito, muito mais produtivo do que eu imaginava. Então, quando a gente fala aquela história de você quer alguma coisa que seja feita, dá para o cara mais ocupado da sala, nessa época eu descobri que era assim que funcionava mesmo, né? Sob pressão mesmo. Então, eu tinha 4 anos para terminar o doutorado, mas eu estava numa pilha tão boa de produtividade que eu falei, quer saber, eu acho que eu consigo eu consigo encurtar em 1 ano esse doutorado. E aí eu fiz um acordo com a minha esposa, né? Minha esposa, a gente se casou em 2009 e assim, sem ela eu não conseguiria estar onde eu estou hoje. Ela me ajudou nesse esquema. Ela falou: bom, vamos fazer um acordo. Eu consigo te livrar esses dias aqui, ó. Você vai lá pro espaço, vai para a biblioteca, vai para onde você precisar e acelera o seu doutorado. Então ela foi assim minha, né, assim a grande Um grande responsável por eu alicerce, né? conseguir. Sem ela eu não conseguiria ter encurtado esse 1 ano. Então ela me ajudou muito. Aí eu fiz isso e consegui terminar o doutorado em 3 anos. Depois do doutorado, aí muitas outras portas se abriram para mim. Só lembrar aqui, Paulo, que quando a gente vai contando assim, a gente dá a impressão que foi tudo acontecendo muito fácil, muito fluido. Mas não é. Para você ter uma ideia, e aí eu vou voltar um pouco quando eu era aluno de mestrado ainda, que eu esqueci desse detalhe, contar a história, tem muita vai e volta que a gente faz. Eu me lembro até hoje, eu acho que eu fui rejeitado, Paulo, por diferentes faculdades e universidades, que eu consigo me lembrar pelo menos umas 20 vezes. De eu ir em faculdade pequenininha assim, com o meu currículo, eu estou terminando o meu mestrado e tal, tá aqui o meu currículo, lá no interior, fui lá no interior, lá onde eu morava, lá em São Carlos, Araraquara, distribuí meu currículo em todas as universidades e faculdades lá. Em São Paulo, então, nem se fala. Tudo que era faculdade, até aquelas que funcionavam em cima de padaria, eu levava o meu currículo lá e era assim, uma rejeição atrás da outra. Isso quando eu recebi um e-mail de rejeição, porque muitas delas a gente nem ouve falar, né? E nessa época, o único dinheiro que eu tinha era o dinheiro da bolsa de estudo, que como vocês sabem, Uma ajuda de custo. é uma ajuda de custo e a gente tem que gastar muito com xerox, com uma comida, enfim. Então foi uma época da minha vida que assim era muito miojo, muito pão com manteiga e ônibus e pouco sono, né, e muito trabalho. E muitas vezes nessa época eu me lembro de pensar assim, putz, que eu estou fazendo, né? Acho que o melhor é voltar lá para o interior e arrumar um emprego lá de qualquer coisa, porque não vai dar certo isso aqui, né? Assim, ó, tô estudando, tô, né, investindo na minha educação, mas isso aqui não vai, né? Assim, o dinheiro está contado ali no final do mês, né? Eu até conseguiria, se eu precisasse, pedir mais ajuda para minha família, porque eles já me ajudavam, mas eu não queria fazer isso. Então, assim, foi uma época bem frustrante da minha vida, assim, de receber tanta porta na cara. Mas, assim, que faz parte da trajetória, eu acho, né? Então, quando eu consegui, voltando agora no final do doutorado, aí muitas outras portas se abriram, eu comecei aí a ser convidado para dar aula em vários outros lugares. Aí depois eu comecei a dar aula na FIA, lá na USP, né, no MBA da FIA. Fui convidado por conta também do meu orientador, que depositou muita fé em mim. Fui convidado para ser professor também lá na Fundação Dom Cabral. E aí as coisas começaram a melhorar um pouco, mas assim, foram anos e anos de estudo, investimento, até que eu comecei a ver esse retorno.
Então, eu diria que esse foi né, a primeira etapa da minha vida. E a outra foi o Projeto Canadá. E aí aquela história, a gente sempre quer... A gente nunca está muito satisfeito com o que a gente tem, a gente quer buscar mais. Essa é uma maldição do ser humano, né? No meu caso, foi mais ou menos assim que aconteceu. Vou tentar resumir aqui para não contar, né, não gastar muito tempo, não gastar muita orelha das pessoas aí. Em 2015, a gente estava... Bom, aí já morava em Santo André, né? A família da minha esposa era de Santo André, a gente se casou e morava em Santo André também. Então eu fui de São Paulo para Santo André, saí lá da freguesia do fui para Santo André, mas em 2015 a gente foi fazer uma visita para o meu irmão. Meu irmão mora em Balneário Camboriú, que é cidade linda, né? Primeira vez que eu fui para Balneário Camboriú e fui lá e puxa, cidade maravilhosa, né? Uma vibe legal e tal. Quando a gente voltou para São Paulo, a gente tava os dois assim, né? Eu e minha esposa, a gente tava meio deprê, assim, a gente não conseguia entender muito bem o que era. E aí um dia conversando, e essa é uma das bênçãos de ser casado com uma esposa que também é psicóloga, nós dois somos psicólogos, a gente chegou à conclusão que a gente não estava muito feliz ali onde a gente estava. E aí, por acaso, olha só, no Facebook um dia, tinha um anúncio falando assim, veja se você é elegível para imigrar para o Canadá. Só que no Facebook tem muita porcaria, né? Eu falei, bom, isso aqui deve ser algum clickbait para te mandar para algum serviço pago. Mas eu cliquei e falei assim, vamos ver onde é que... E aí eu vi que era uma consultoria séria, né? De um advogado canadense aqui. E ele fazia esse assessment sem compromisso. Falei, bom, aí eles pediam para você colocar anos de escolaridade, credencial acadêmica que você tem, quantos anos de experiência, tá. Aí eu coloquei e no final ele manda um assessment falando assim, olha, você é um perfil que provavelmente se daria bem para fazer imigração. Mas eu deixei isso de lado. Nunca mais toquei nesse assunto. E um dia, conversando com a minha esposa, eu falei, você sabe que uma vez eu fiz um assessment e o cara falou que... Só que eu falei isso para ela, já esperando levar uma bofetada. Falei, você tá louco? Você tá maluco? Lá é Porque a muito família toda era frio. de lá. Lá é muito frio. Para minha surpresa, ela falou, por que você não me falou isso antes? Eu falei, mas espera aí, você estaria disposta a mudar, assim? E ela falou, sim. Só que eu não acreditei muito nela no começo, porque ela era bem apegada à família dela e tal. Eu falei, acho que ela não vai. E aí outro dia ela voltou e falou assim, escuta, e aí? Você fez o follow-up lá naquilo que a gente estava falando? Bom, falei, ela está falando sério. Aí o que eu fiz? Achei uma outra consultoria de uma brasileira que aqui, ela mora aqui em Vancouver. E eu falei, bom, eu vou fazer agora o assessment real, né? Pagar e fazer o assessment real para ver se isso dá algum caldo ou não. E a gente fez. E a consultora falou, as chances são muito, muito grandes de vocês conseguirem a residência permanente se vocês quiserem. Aí a gente sentou e falou, bom, agora é decisão de vida, assim. Ou a gente vai ou não vai. E ela falou, não, eu acho que a gente tem que ir. E aí a gente tomou a decisão de ir. Começamos a juntar toda a papelada, né, que é necessária para o processo, para aplicar e tal. Mandamos a papelada. Isso foi ainda em 2015, foi mais ou menos em julho de 2015. Mandamos a papelada e aí a gente recebeu a confirmação de que a gente estava dentro do pool e que a gente poderia ser chamado para imigrar. Aí a gente falou, bom, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai alugar apartamento aqui, vai... E a gente tomou a decisão de que não, a gente ia vender tudo. A gente ia vender tudo, pegar as roupas que a gente queria, pôr na mala e ir.
Aí, e foi assim, aqueles momentos de frio na barriga, como a gente tem na nossa vida, né? De vez em quando. A gente recebeu aí, depois de só 2 meses, não, um mês estando no pool, a gente recebeu um e-mail do governo canadense falando, olha, a gente está formalmente agora convidando você para aplicar para a residência permanente. Manda toda a papelada. Esse processo dura mais ou menos uns 5 a 6 meses. E o que aconteceu? Mas isso ainda você tem que levar em consideração que o governo pode rejeitar a aplicação. Então você pode aplicar e eles podem no final falar, não, a gente rejeita a aplicação. Só que o que aconteceu? 30 ou 40 dias depois que a gente recebeu, apareceu alguém querendo comprar o nosso apartamento. Putz. Aí a decisão era, e agora? Sim, a gente vende o apartamento e corre o risco de ser rejeitado lá na frente e ter que se virar depois? Ou o que a gente faz? E aí a gente tomou a decisão de, como a gente faz no poker, né? All in, todas as fichas. A gente vendeu o apartamento. O meu sogro e minha sogra, né, os pais da minha esposa moram ainda ali em Santo André. Eles falaram, não, nesse período aqui de que vocês esperam, assim, fica com a gente e tal, para não gastar dinheiro alugando em outro lugar. Aí a gente fez família vende tudo lá no prédio, mandei um e-mail lá para o nosso prédio. Em um final de semana a gente vendeu tudo, batedeira, colchão, cama, torradeira, frigideira, tudo que tinha. Vendeu lá pro pessoal, pros nossos vizinhos, e vendemos o apartamento. E aí aquela angústia que, assim, bom, e agora, né? Felizmente, quando foi ali meio de março, maio de 2016, a gente recebeu o tão sonhado, a tão sonhada residência permanente. Recebeu e falou, agora pode vir. Aí você pensa, puxa, que alívio, né? Não, aí que foi pior, porque aí você fala, bom, agora foi real. E eu olhava, eu me lembro, Paulo, de olhar para, a gente tinha 6 malas. 6 malas. Aí eu me lembro de olhar para tudo aquilo e falar assim, tudo que a gente tem tá aqui agora, né? A reserva financeira que a gente tem para chegar lá e passar. E na época, o dólar canadense para o real estava 3. Ou seja, tudo que a gente tinha, divide por 3, é isso que você tem de dinheiro para, né, se virar. Aí eu olhava para aquelas 6 malas, eu olhava para minha esposa e olhava para meu filho. Falava, putz, que eu estou fazendo, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Mas eu falei, bom, nós vamos fazer, vamos ter que fazer dar certo. Pois bem, Paulão, como sempre, aquela história da vida, caixinha de surpresas, uma semana antes de embarcar para o Canadá, com tudo pronto, a minha esposa falou, bom, tem uma outra surpresa que tem um segundo bebê vindo aí. Uma semana antes de embarcar. Eu falei, cara, como é que eu vou agora? Aí eu falei assim, bom, agora eu olhava para 6 malas, para o meu filho e para minha esposa grávida. Bom, mas vamos, né? Embarcamos, viemos para o Canadá, chegamos ao Canadá 10 de junho de 2018 da manhã. Eu vim do Paulão. Alô, alô? Tá dando uma travada. Tá me ouvindo, Rafa? Agora eu tô te ouvindo, tá me ouvindo aí? É uma pena que a conexão vai querer fazer isso comigo. É que a gente tá longe, né? Você tá no Canadá, eu tô em São Bernardo, né, cara? Mas parece que voltou. Tá me ouvindo bem aí? Você estava falando que olhou para as malas e aí você. Agora eu tenho, além de tudo isso, uma esposa esperando mais um bebê. Exato. E aí, mas falei, bom, agora é isso, é tudo ou nada. E viemos.
cheguei aqui no Canadá dia 10 de junho de 2016, 5 horas da manhã, no aeroporto aqui de Toronto. A gente tinha um carro esperando a gente, que eu tinha contratado. A gente alugou um Airbnb por um mês, porque a gente não tinha onde ficar. Aí a gente alugou uma outra casa depois desse um mês. A gente achou uma casa aqui na cidade onde a gente queria morar. Hoje eu moro aqui em uma cidade chamada Burlington, que fica em Ontário, pertinho aqui de Toronto. Chegamos aqui, cheguei aqui com uma esposa grávida, um filho de 4 anos, sem emprego, sem nada, só com as malas. E aí, essa é uma oportunidade que eu acho que foi incrível para mim quando eu olho agora para trás, que pouca gente tem, que foi de recomeçar a vida. Recomeçar a vida assim, eu tinha um checklist que era assim, ok, primeira coisa, preciso achar uma casa, preciso achar um lugar para morar. Segunda coisa, preciso tirar a carteira de motorista. Terceira coisa, preciso fazer o registro aqui, né, do número de seguro social e tal. E recomeçar mesmo. Que é uma oportunidade assim incrível. Poxa, Motorista. E a minha preocupação maior era com, né, matricula o filho na escola, tal. A minha preocupação maior, assim, o Bruno, ele chegou aqui com 4 anos, ele não falava absolutamente nada de inglês. deve estar falando mais que você, né? Muito mais, muito mais. E eu falei, bom, mas se ele não se adaptar, vai ser complicado o que a gente vai fazer, né? Não foi fácil, mas a adaptação dele foi muito mais rápida do que a gente imaginou. E a gente teve que aprender um monte de coisa, como é que funciona o inverno, que cuidado que você tem que ter, que tipo de roupa que você compra. Como eu falei assim, recomeçar a vida. Uma coisa que me ajudou muito foi estar cercado de pessoas boas. Então, quando a gente chegou aqui, a gente conheceu um corretor de imóveis, que é um argentino, ele mora aqui, ajudou a gente demais, né? O nome dele é Max Hansen. Ajudou a gente demais, apresentou a gente para outras pessoas. Isso ajudou a gente a, sabe, se acalmar um pouco na hora de chegar aqui. E aí eu fui fazer um curso aqui para aprender RH aqui no Canadá, legislação, como é que funciona a legislação trabalhista. É um curso que o governo oferece para a gente, né? E eu fiz esse curso. Nesse curso, um dos instrutores me convidou, quando ele viu, né, tudo que eu conseguia fazer, ele me convidou para trabalhar com ele na consultoria dele por um contrato de 1 ano. E enquanto eu trabalhava com ele nesse contrato, eu estava aplicando para as universidades aqui, colleges aqui. Também levei um monte de rejeição, um monte de porta na cara, assim, mas eu já estava mais esperando. Depois que o seu coração é quebrado a primeira vez, acho que a segunda vez você fica um pouco mais calejado, né? E aí o que aconteceu? Aí do Brasil, o meu orientador me mandou um e-mail, falou, olha, tem um cara que eu conheço, e quem sabe ele trabalha lá na Universidade de Toronto, vai tomar um café com ele e tal. E fui. Você estava falando do teu capítulo do seu livro Networking. Foi esse, para mim, né, a habilidade mais valiosa que eu tive, né, que eu trouxe comigo, que eu usei aqui, que garantiu essa minha adaptação, foi o networking. Foi construir essa rede, falar com essas pessoas e se manter conectado com elas. Então, fui conversar com esse professor, ele depois de um tempo ele me mandou um e-mail, olha, abriu uma vaga ali para a Universidade de Toronto e tal, se você quiser aplicar. E eu apliquei sem muita esperança, sabe, Paulo? Porque eu falei, bom, eu vou aplicar só para não dizer que depois eu deveria ter aplicado. Apliquei e consegui. E aí o resto, né, o resto é história. Agora eu estou lá na Universidade de Toronto, full time. Consegui abrir a minha empresa aqui já, é recente, mas eu abri minha empresa porque eu tenho feito bastante consultoria aqui também. Então essa, né, um resumão da minha trajetória. Pô, Rafael, que legal, cara. E você está falando, eu estou aqui imaginando, cara, como realmente o networking hoje acaba sendo a base, né, dos objetivos que a gente busca, cara. Como essa rede de relacionamento ela ajuda. E como ela constrói história. É muito louco isso, cara, porque assim, o meu livro tem o networking no título,
E o meu capítulo tem essa história de construir histórias, e quanto mais eu vou conversando com vocês, mais eu chego à conclusão. Aí você falou tanta coisa legal aí que eu falei, meu, não posso interromper o Rafael. É uma história muito bacana, cara. Mas, assim, para a gente encerrar, até porque eu sei que você tem um monte de coisa para fazer aí, eu não sei nem qual é a diferença de fuso horário daí para cá, né? A gente até conversou um pouco antes das diferenças dos alunos daí e daqui. E você, como teve aqui, contou toda essa história desde que você saiu lá do interior, né, com um monte de sonho, né? Queria que você deixasse uma mensagem para essa galera, né, para esses nossos alunos que vão ver esse vídeo, para as pessoas, enfim, que não é só aluno, não. Tem uma galera aí que está começando a se inscrever no meu canal, que eu fico pensando como essa coisa do networking realmente funciona. Queria te pedir isso, Rafa, para encerrar, que você deixasse aí uma mensagem para eles. Bom, essa conversa que a gente está tendo aqui é um bom exemplo, né, Paulo? A gente trabalhou junto lá em 2007, acho que foi. 2008, por aí. 2007, 2008. E você vê, a gente tem o contato até hoje. Eu acho que a mensagem final é cultivar as relações que você tem, né? Não esquecer que essas relações, elas... E não de uma forma utilitarista, né? Não é cultivar porque eu posso ganhar alguma coisa com isso. É sempre no sentido de, acho que de compreender que tudo que vai acontecer na sua vida depende das relações humanas que você tem ao seu redor. Isso vale para tudo, para a família, né? Para o seu núcleo familiar, para a família estendida, para as pessoas que, né, fizeram parte da sua trajetória de alguma forma. Então, cultivar essas relações, e aí o nome que a gente tem hoje, que todo mundo conhece, é o networking, mas eu acho que a gente tem que cultivar igual a gente cultiva um jardim mesmo, sabe? Não dá para você... Uma coisa que eu tenho feito aqui no Canadá agora é cuidar das plantinhas aqui, a gente tem que ir tal e tal. Não dá para você só ir lá pôr a planta e esquecer. Falar assim, não, minha parte está feita, gente, eu já tenho contato com a planta. Tem que regar, sabe? Tem que cuidar, tem que ver se o sol está pegando. E isso é uma coisa interessante, esse cuidado contínuo. Senão o network fica muito, muito superficial, fica muito manipulativo, né? Não dá para... né, só te escrever quando eu preciso de alguma coisa, isso não é networking, né? Então, essa conversa que a gente está tendo aqui é um bom exemplo disso, né? Você vê, lá se vão mais de 10 anos e a gente está aqui. E então, minha palavra final seria isso: cultivar boas relações humanas, porque elas são duradouras. Eu quero aproveitar esse momento para deixar registrado aqui algo que eu falei para você, acho que antes de começar a gravar. O Rafael foi o primeiro cara que me convidou para escrever um livro. Então, hoje, quando a galera olha e fala assim, poxa, professor, você tem um monte de livro, tal, é tão difícil. Esse cara foi o que me deu a primeira oportunidade quando ele me convidou para escrever um capítulo no livro dele, ainda lá na Universidade Metodista. Eu já tinha alguns, mas eram todos e-book. Então, estou aqui registrando esse momento. Não sei nem se em algum momento eu te disse isso, mas sou muito grato a você por, naquele momento, ter me feito aquele convite, que foi muito importante para eu também ter conseguido alavancar minha carreira, enfim, ter chegado onde eu cheguei. Vai, eu acho que eu ficaria com você aqui mais um tempão, cara, perguntando. Eu só tenho uma pergunta para você. Você já está sonhando em inglês? Já. A gente já está num nível aqui que às vezes eu conheço a palavra em inglês e a palavra em português ainda dá uma fugida, assim, eu preciso lembrar. Mas é parte do processo. Mas sotaque você não perdeu, continua com o sotaque lá do interior, mesma coisa. É isso aqui, é isso aí. Galera, muito legal, que prazer. A gente vai ter que fazer um 2 aí em algum momento, o dia que meu canal estiver mais estruturado, que eu tiver vinhetinha, bonitinho, a gente volta a falar. Rafael, obrigado. Rafael Chiuzi, meu amigo da Universidade Metodista, hoje professor lá da Universidade de Toronto, construindo história aqui comigo. Eu falo para vocês, só depende da gente. Rafa, valeu, cara. Obrigado, de coração. Sucesso aí no Canadá, fica com Deus. Obrigado, Paulo. E a gente... Obrigado, um abraço a todos do Brasil aí. Com certeza, um abraço.